Você já parou pra pensar que a fase da vida com mais disputa de discursividade é também a fase com mais violência? Vem com a gente, hoje a gente vai tacar água no óleo quente e conversar um pouco sobre infâncias, violências e amor. Roda a vinheta. Para começar, precisamos trabalhar o conceito de adultocentrismo. E aí, eu, enquanto um pesquisador da área de gênero, raça, sexualidade e infâncias, trago um conceitinho aqui pra vocês, bem basiquinho, que é: o adultocentrismo nada mais é que uma prática social convencionada nas estruturas da sociedade, tal qual o racismo e o patriarcado, que condiciona crianças, adolescentes e jovens a um espaço de outro, ou não espaço. Basicamente, esse conceito vem para explicar pra gente que, assim como o racismo e o patriarcado são estruturas de poder na nossa sociedade, né, que mantêm determinadas pessoas em determinadas classificações, o adultocentrismo também é uma estrutura de poder, né, principalmente na sociedade ocidental, onde o adultocentrismo coloca as crianças, os adolescentes, os jovens e os idosos numa condição de seres humanos não plenos, sabe? Que são meio que problemas da sociedade, e a sociedade precisa criar estruturas para solucionar o problema. As crianças, adolescentes e jovens porque são muito difíceis de lidar, e os idosos porque já estão no final, já não é mais uma mão de obra boa para o capitalismo, né? Então, quando a gente fala sobre adultocentrismo, a gente está falando justamente sobre isso, sobre estruturas de poder, estruturas e convenções, acordos e posicionamentos e práticas que colocam pessoas adultas, e aí adultas numa faixa etária de 30 anos para cima, sabe? No ápice da produção ao capitalismo, como seres super legais e os seres que devem ser venerados na sociedade, né? Que devem ser o centro e que a eles devem ser as tomadas de poder. Não à toa, né? Que a gente tem vários cargos hoje em dia no Brasil que, para poder exercer, precisa ter uma faixa etária de idade. E essa faixa etária de idade, a maioria é dos 30 para cima, né? Ou pelo menos dos 18 mais, né? Então, isso é centralizar pessoas adultas nas tomadas de decisões. Quem toma as decisões na sociedade, por consequente, tem também o poder perante ela, né? E é os sujeitos que podem falar. Quando a gente pensa em uma sociedade adultocentrada, a gente vê que os espaços públicos e privados são pensados para adultos. Não à toa, né, que quando a gente vai pensar em praças públicas, as últimas pessoas que a gente pensa em consultar são crianças e adolescentes e jovens, os quais deveriam ser para prioritariamente eles aquele espaço, né? Já que são espaços de comungação e desenvolvimento, né? Quando a gente pensa o adultocentrismo, a gente está falando sobre centralizar, inclusive, leis. E aí, prova disso é que no Brasil, até 1990, a legislação que falava sobre crianças e adolescentes tutelava crianças e adolescentes apenas em situação irregular. Sabe qual legislação é essa? Era o chamado Código de Menores. Não à toa que até hoje a gente ainda usa o discurso menor, né, para falar sobre crianças e adolescentes que estão em conflito com a lei, ou que estão em abandono, ou que estão em situação de rua e afins. E realmente, a legislação do Código de Menores, quando falava sobre tutelar, era somente sobre indivíduos, era majoritariamente indivíduos em situação irregular, que seriam esses sujeitos que estavam postos ou em situação de rua, ou em conflito com a lei, né? Eram então sujeitos que seriam problemáticos. E aí, este código, ele visava, inclusive, intervir para o quê? Tirar essa situação irregular do sujeito. E nunca via uma criança e adolescente realmente como um sujeito de direito, como parte da sociedade. Mas Will, você disse no início do vídeo que os sujeitos que estão sobre mais disputa discursiva são crianças e adolescentes, né? Essa fase, eu não tô entendendo. Então como é que, se eles estão em disputa constante discursiva, por que eles não são o principal da nossa sociedade? Então, vou materializar aqui meu tablet e falar pra você de um artigo do Paul Preciado que diz: quem defende a criança queer? E aí, na página 98, esse artigo ele fala: a criança é um artefato biopolítico que garante a normalização do adulto. A polícia de gênero vigia o berço dos seres que estão por nascer para transformá-lo em crianças heterossexuais. A norma ronda os corpos meigos. Se você não é heterossexual, é a morte que te espera. A polícia de gênero exige qualidades diferentes do menino e da menina. Dá forma aos corpos
com o objetivo de desenhar órgãos genitais complementares. Prepara a produção da norma da escola até o Congresso, transformando isso numa questão comercial. Will, não entendi, parece que tá fugindo de assunto. Então, segura essa passagem, segura esse artigo, porque vai ter um outro vídeo que eu vou me aprofundar especificamente nesse debate. Mas o que eu quero puxar aqui é que vocês entendam que sempre quando a gente está numa disputa sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, que contemple o espaço escolar, a primeira coisa que surge são os defensores da infância. Nunca é o Na real, as pessoas falam que defendem a família, mas antes de falar que defende a família, as pessoas dizem que é em nome da proteção de seus filhos, não é? Então, crianças e adolescentes são utilizados desde muito tempo como um aparato discursivo de proteção. Mas essa proteção tem um certo limite, né? É uma proteção meramente para a manutenção dos status quo e nunca realmente para a proteção desses sujeitos e sujeitas, né? Nunca é para realmente ouvi-los e cuidá-los. Porque em uma sociedade adultocentrada, quem está no centro dos debates não são crianças, adolescentes e jovens.